É a nossa penúltima aula e hoje quero falar a respeito de um profissional muito importante que nos acompanha em todas as aulas, do começo até o fim delas. Quero falar do intérprete de Libras. Esse profissional sempre existiu, no entanto sua atividade não era entendida como profissão, mas como sinônimo de deficiência de um outro sujeito, ou seja, o sujeito surdo. Nos anos de 1980, a FENES, que é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos, abriu espaço para que o intérprete fosse reconhecido, através de cursos de curta duração e certificação para atuação nos espaços sociais, menos na educação, afinal. Se você lembra das nossas primeiras aulas, a Lei 10.436, conhecida como Lei da Libras, data de abril de 2002 e foi regulamentada em 2005 pelo Decreto 5626. E os intérpretes eram conhecidos por atuarem nas instituições religiosas, buscando almas ou como assistencialistas, acompanhando os surdos ao médico, aos tribunais e outros, sempre assistindo nas necessidades do sujeito. Tanto que 95% dos intérpretes são provindos do assistencialismo ou da religião. Com a oficialização da Libras, esse profissional vai para a escola, espaço preparado e ocupado por professor e alunos. E nesse espaço causa muitos conflitos na compreensão de quem ele é enquanto profissional, ou de que profissional é esse, que formação ele tem, entre outras coisas. A FENES traz um código de ética, o qual serve de base para a lei que regulamenta a profissão do intérprete em 2010, a Lei 12.319. Mas a lei ainda deixa muitas lacunas, pois fala do profissional de um modo geral e não destaca com eficiência questões referentes ao seu trabalho na escola, questões de contrato, de tempo de trabalho com qualidade, garantia de saúde física e qualidade na transferência linguística, sem um esgotamento mental e outros fatores que faltam na lei. Assim, na escola, nas faculdades, universidades, enfim, nas salas de aula como um todo, a atuação ainda não está clara para muita gente. Mas antes de adentrar ao assunto, vamos esclarecer quem é o intérprete na literatura. Termos. Intérprete. Pessoa que interpreta de uma língua, língua-fonte, para outra, língua-alvo, o que foi dito. Intérprete de língua de sinais. Pessoa que interpreta de uma dada língua de sinais para outra língua, ou desta outra língua para uma determinada língua de sinais. Tradutor. Pessoa que traduz de uma língua para outra. Tecnicamente, tradução refere-se ao processo envolvendo pelo menos uma língua escrita. Assim, tradutor é aquele que traduz um texto escrito de uma língua para outra. Tradutor-intérprete. Pessoa que traduz e interpreta o que foi dito e ou escrito. Tradutor-intérprete de língua de sinais. Pessoa que traduz e interpreta a língua de sinais para a língua falada e vice-versa, em quaisquer modalidades que se apresentar, oral ou escrita. Quadros, 2004, página 7. Tomamos como base o livro de quadros, que especifica cada termo. Sabemos que os termos são importantes, mas não significam o todo nesse trabalho. Hoje tem se discutido se utiliza-se intérprete, tradutor, ou se utiliza o termo somente intérprete de Libras. Outros debates ainda se destacam de que devemos separar intérprete e tradutor em apenas duas categorias. E aí nós discutimos se é intérprete oral ou intérprete sinalizador, o que chamávamos no princípio de tradutor e de intérprete. Mas para nós o termo não é o mais importante. Nós queremos saber a compreensão do trabalho desse profissional. Isso porque em sala de aula as funções se confundem. Muitos professores, em vez de utilizar o intérprete bem, para tornar o ambiente acessível aos surdos e a todos, faz o papel oposto, excluem o surdo e delegam ao intérprete o trabalho de ensiná-lo,
de cuidar do estudante surdo e acreditam que o intérprete é responsável primeiro pelos sucessos e fracassos desse estudante surdo. Esquecem de cobrar do surdo datas, prazos, responsabilidades e ainda deixam a sala de aula como um espaço de exclusão escancarada, tornam essa sala como um espaço de exclusão. Lembre que se você tem um surdo em sala de aula, precisa observá-lo, compreendê-lo como seu aluno. Nunca diga, por exemplo, eu tenho 28 alunos ouvintes e um surdo. E sim, eu tenho 29 alunos. Mesmo com o intérprete em sala, é o professor quem fica responsável por elaborar, por planejar a aula, adaptar materiais. Sempre que for necessário, é o professor quem deve fazer isso. E prever tempo de atividades, tempo para realização e entrega de trabalhos, cobrar do estudante surdo. E o professor deve fazer as suas adaptações, avaliações. É o professor responsável pela aprendizagem, pelo ensino desse estudante surdo. O intérprete deve ser a garantia de um atendimento diferenciado e eficiente ao estudante surdo, em termos linguísticos e culturais. De acordo com a Lei 10.098, ele é um elemento, o intérprete é um elemento humano de acessibilidade, um facilitador, mas nunca o responsável pelo ensino, por elaboração de materiais. Não é ele que faz os trabalhos para o surdo, quem aplica as avaliações. Ele faz a transferência de cultura, de língua, torna esse ambiente acessível para que o surdo aprenda. Se seu aluno surdo não dá respostas qualitativas e nele não há nenhum comprometimento maior em termos de cognição ou linguagem, é preciso verificar a qualidade na elaboração de suas aulas também. Ou mesmo saber a respeito da formação do intérprete que atua em sua sala. Pois se o intérprete é mal formado, pouco conhecedor de cultura, de característica, identidade surda, se não participa de formações continuadas a respeito da Libras e da educação dos surdos, ele também não contribuirá significativamente para o ambiente educacional, não é mesmo? Quanto à gestão da escola, é aí que paira o maior problema ou o maior equívoco. Quadros e também Leite e Schubert ressaltam que se as atribuições do intérprete não estiverem bem definidas, podem ser cobrados por funções que se afastam do seu real trabalho na escola. Ainda que o intérprete tenha formação pedagógica e esteja em sala de aula, no momento em que ele atua como intérprete, ele deve ter clareza de que não pode assumir o trabalho de professor, não ao mesmo tempo, pois desse modo acaba atrapalhando o processo e assumindo funções que não lhes cabem neste dado momento. Portanto, as responsabilidades pela rotina, organização do ensino, são do professor. Pela ética, o intérprete deve manter sigilo, respeitar o ritmo, a metodologia que o professor usa e apoiar o professor e o estudante surdo, como os demais da comunidade, linguisticamente, também culturalmente, podendo opinar na melhor organização estética dos materiais, os quais deverão conter muitos recursos visuais, imagens. Somente se ele tiver formação suficiente e conhecimento aprofundado da Libras e de quem é o surdo, senão as sugestões dele também não farão muita diferença. O intérprete educacional não deverá substituir as ausências do professor, assumir a turma ou exercer domínio nessa turma para si. Não deve se sobrepor ao professor regente, levar problemas de sala de aula para a gestão. Ele deve manter harmonia e cumplicidade com esse professor regente, pois trata-se de um mediador das mediações que o professor faz em sala de aula e deve ter clareza de quem ele é. Assim, o intérprete, ao assumir a área educacional, deve manter postura ético-política, abandonando os resquícios do seu ponto de partida, que é lá o assistencialista, o missionário, o filantrópico. Os sentidos que emergem estão relacionados ao posicionamento do intérprete. Os surdos farão uso do que o profissional oferece a ele. Por isso, a identidade do IE ainda está em construção. Embora se hibridize com a identidade surda,
e possibilite a muitos surdos a construção de sua própria identidade. A identidade do IUS necessita ser ressignificada constantemente. Schubert, 2012, página 152. A citação solicita a reflexão do intérprete educacional. Ele precisa ter clareza das suas atribuições, principalmente se o estudante surdo não está presente. Isso porque tanto o intérprete tem sido visto socialmente apenas como um recurso que esquecem o humano e o profissional que há nele. Isso é visível no seguinte exemplo: enquanto o surdo está no ambiente, ele, o intérprete educacional, é imperceptível, mas se o surdo se ausenta, ele fica em evidência. Ninguém sabe o que fazer com ele, com esse recurso, e o tem como inútil, um ocioso, útil para inúmeros afazeres, pois suas atribuições são indefinidas se o seu cliente não está em cena. Assim, ressaltamos que esse profissional com formação que deverá apoiar linguisticamente você, professor, nas suas aulas, enquanto você executa o seu papel, sua função, o seu trabalho, não delegue a ele a responsabilidade do estudante surdo, o planejamento, a adaptação da aula, dos materiais, pois ele é apoio linguístico, ainda que ele seja professor, no momento em que atua como intérprete, é como se não fosse, certo? Agora vamos conversar com o professor Breno para que aprendamos e relembramos alguns sinais referentes aos profissionais que atuam na educação e nas vivências dos surdos. Breno, é com você. Profissões e sinais de ambiente educacional e sala de aula. Consulte os dicionários de Libras online. Olá, vamos praticar sinais referente a profissões. Vamos começar pela área educacional. Sinal de professor. Configuração de mão em P, professor. Com essa configuração ainda, pedagogo. Outro sinal, diretor. Esse sinal para diretor. Cozinheira, cozinheiro. Servente. Instrutor de Libras. Intérprete, intérprete. Tradutor de Libras. Tradutor de Libras. Apoio pedagógico. Apoio pedagógico. Secretário. Técnico de informática. Psicólogo. Ótimo, viram? Esses sinais. Agora vamos para profissionais de outros setores. Por exemplo, setor de saúde. Médico. Percebam bem a configuração das mãos, ok? Médico. Fonoaudiólogo. Enfermeiro. Ginecologista. Tá? Então, cuidem, né, ao sinalizar, não façam confusão com os sinais, esse sinal para médico, e não confundir com o sinal de sexo, ok? Então, porque é só uma questão ali de movimento. Médico, assim, certo? Então, pratique bem, né? Para que você, esses são as profissões aí da área da saúde, tá? Sinais de ambientes da escola e objetos de sala de aula. Agora vamos aprender mais sinais e desta vez, então, em ambientes da escola, certo? Sala, sala. Secretaria. Laboratório de ciências.
Laboratório de Informática. Ambulatório. Refeitório. Pátio. Desculpa. Sinal, sino. Opa, sinal, sino. Pedagogia. Direção. Sala de aula. Cozinha. Banheiro. Quadra de esportes. Recreio, intervalo. Aula. Prova. Trabalho. Mochila. Lápis. Borracha. Caneta. Livro. Caderno. Viram quantos sinais do ambiente escolar, certo? Na próxima e última aula, conversaremos sobre cores. Espero por vocês.